Olá pessoal, tudo bem? Reflexões matemáticas na sua área. Hoje trazendo o nosso primeiro vídeo sobre derivadas. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, peço a gentileza de que você se inscreva, assine o sininho de notificações para ser notificado imediatamente quando novos vídeos forem lançados. Isso é muito importante para impulsionar o crescimento aqui do canal. Então, me acompanhe até o final, que hoje o nosso primeiro vídeo sobre derivadas tem coisas muito interessantes que eu quero trazer aqui para vocês. Primeiramente, vamos estabelecer algumas regras e orientações para que esse vídeo fique muito bem claro para você, tá? A ideia é ilustrar como a gente pode utilizar o MATLAB a nosso favor no ensino e na aprendizagem desse tópico bastante importante, que é o tópico de derivadas, tá? Então, tudo que eu falar de modo matematicamente técnico, você recorra à descrição no vídeo, que está tudo colocado lá, com bastante cuidado, com teoria desenvolvida, com indicações bibliográficas para você estudar. Se você tiver alguma dúvida, faça os seus comentários, que eu vou ter uma satisfação em responder para você, tá? Então, novamente, tudo que eu falar de forma matemática, eu vou tentar falar aqui no vídeo de forma rápida, compacta e concisa, mas você vai lá na descrição do vídeo, que está tudo muito bem explicado lá, tá? Então, eu quero trazer hoje como que a gente desenvolve a derivada de funções polinomiais. Funções quadráticas, funções cúbicas, soma de funções quadráticas, soma de funções cúbicas, utilizando o MATLAB. Então, um recurso do MATLAB muito útil para isso é o comando expand. O que significa esse comando? Quando você não conhece algum comando específico do MATLAB, você recorre ao help dele, tá? Então, você vem help aqui e põe expand, tá? Então, olha o que a expand faz. Tá aqui, né? Essa função do MATLAB multiplica todos os parênteses em S. Essa entenda como sendo uma expressão, por exemplo, o quadrado da soma, ou o quadrado da diferença, ou o cosseno de x mais y, como ele traz aqui, tá? Então, a função expand, ela vai expandir todos os termos dessa expressão. Se for uma soma de quadrados, ele vai desenvolver a soma de quadrados como a gente conhece. Se for o cosseno de x mais y, como ele está aqui, ele vai desenvolver o cosseno de x mais y. Então, o cosseno de x vezes o cosseno de y menos o seno de x vezes o seno de y. Tá? E a sintaxe dele é essa daqui, tá? Expand S. Bem, para os propósitos que eu tenho aqui para a gente, eu preciso criar uma variável simbólica. Na verdade, duas variáveis simbólicas, tá? Primeiro eu vou criar a variável simbólica x e depois a variável simbólica h. E a função inicial que eu quero trazer para vocês, a título de exemplificação, é essa função aqui, tá? F de x igual a x ao quadrado, tá? Primeiramente, vejam aí no canto esquerdo da sua tela, no seu dispositivo, que eu criei duas variáveis simbólicas e eu também criei a função f de x igual a x ao quadrado, e o objetivo aqui é utilizar o expand do MATLAB para calcular a derivada da função f de x igual a x ao quadrado. Se você já tem um certo conhecimento com derivadas, você sabe que a derivada é um limite, tá? Então não se preocupe, recorra à descrição que está lá no vídeo, que está tudo muito bem explicado. Sabendo que a derivada é um limite, qual é o limite que a gente deve calcular da função para obter a derivada dela, tá? Então, é o f, vou colocar aqui para você, tá? É o f de x mais h menos o f de x, dividido tudo por h, tá? Então, eu coloco aqui um parênteses nessa diferença toda. Então, essa é uma forma de você calcular a função da qual você vai ter que aplicar o limite para obter a derivada, tá? É a diferença entre f de x mais h menos f de x dividido por h. E aí você toma esse limite quando o h vai para zero, tá? Então, tá aqui. Ele simplesmente reproduziu o f de x mais h sem expandir, tá? Então tá aqui, ó. F de x mais h menos f de x dividido por h é x mais h ao quadrado menos x ao quadrado dividido por h, como eu falei. Aí a gente entra com o comando expand, tá? Então eu vou puxar aqui o f de x mais h e eu vou colocar aqui entre parênteses o expand. Olha só o que ele vai fazer, né? Tá? Ou seja, ele vai expandir essa função quadrática que está aí dentro. Ou seja, ele expandiu f de x mais h, que é x mais h ao quadrado, menos x ao quadrado, e dividiu por h. Então, o resultado é h mais 2x. E você sabe que a derivada é o limite dessa diferença quando h vai para zero. Então, quando h vai para zero, o resultado aqui é 2x. Tá? O resultado aqui é 2x.
Agora, você pode também utilizar a função do MATLAB conhecida como limit, tá? Para você saber o que é o limit, você pode puxar o help dele, tá? Então tá aqui, olha. Essa função retorna o limite bidirecional da expressão simbólica f quando a variação se aproxima de a. O que é que essa variação se aproxima de a? É quando, por exemplo, o x tende a um determinado ponto, nesse caso é o ponto A. Então está aqui a sintaxe das possibilidades que você tem para calcular o limite de uma função, que nós já exploramos aqui em vídeos anteriores, tá? Então vamos lá. Vou dar um CLC aqui, a gente já sabe como é que usa o limite, tá? Então, vou escrever assim, ó. Vou escrever que G é igual a f de x mais h menos f de x, certo? Tudo isso daqui dividido por h, tá? Sem expandir. Você vai entender o que eu quero fazer. E a gente obteve essa expressão aí. Então, o que é que eu faço? Eu uso o comando limit, eu vou colocar aqui a função g, eu vou colocar aqui o parâmetro de variação, que é o h, porque eu preciso calcular o limite dessa expressão quando o h vai para zero, tá? E aqui eu coloco o zero. E o resultado está aí. O resultado é 2x, porque você sabe que a derivada de x ao quadrado é 2x. Vamos trabalhar mais um pouquinho? Vamos brincar mais um pouquinho, como você fala aí no jargão de quem trabalha com matemática ou qualquer outro software. Vamos lá. Ao invés de x ao quadrado, vamos colocar aqui 3x ao quadrado, tá? 3x ao quadrado. Vamos lá. Então tá aí. Você sabe que a derivada de 3x ao quadrado vai ser 6x, né? Você deriva x ao quadrado, deixa o 3 ali do lado, o 2 desce, multiplicando 3 vai ficar 6x, tá? Mas aí vamos usar aqui a nossa função, onde a gente vai aplicar o limite, né? Ou seja, g igual a f de x mais h menos f de x dividido por h, tá? Tá aqui, ela não expandiu porque eu não estou usando o comando expand, e aqui eu calculo o limite, que já está tudo pronto, né? O limite da função de g, quando h tende a zero, tá? Então essas são as 3 entradas que você precisa, tá? Então aí, ó, 6x, tá? Corretamente. Vamos usar o comando expand nesse caso? Vamos lá então, deixa eu dar aqui um CLC, e eu vou puxar o expand que a gente já tinha escrito lá. O legal do MATLAB é isso, que ele vai guardando tudo que você for digitando, né? Então você faz aqui uma combinação no teclado, puxa a seta para baixo e seta para cima, que ele vai recorrer às expressões que você já usou. Nesse caso aqui, se você olhar no canto esquerdo da sua tela, do seu dispositivo, você já tem o expand de f de x mais h menos f de x dividido por h, tá? Tá aí. O expand de toda essa expressão, e agora eu preciso calcular o limite disso quando h tende a zero. Então, o limite dessa expressão resultante quando h tende a zero, esse h aqui vai para zero, o que sobra é o 6x, né? Ou seja, a derivada de 3x ao quadrado. Vamos pegar agora a função f de x igual a x ao cubo, tá? Tá aí, f de x igual a x ao cubo. E vamos aproveitar esse expand que já está ali e calcular o nosso quociente diferencial, que é o f de x mais h menos f de x dividido por h, e olha o que é que dá. Né? Muito legal, né? Ou seja, ele calculou o f de x mais h menos f de x, dividiu por h e expandiu tudo. Ou seja, os termos que são potências de 3, porque eu estou utilizando a função f de x igual a x ao cubo, ele desenvolveu tudo, né? Muito legal esse comando do MATLAB, o comando expand. E aí agora, quando você quer calcular o limite, você precisa pegar esse h indo para zero. Quando você pega o h indo para zero dessa expressão resultante aqui, desse answer que resultou, esse h vai para zero, esse h aqui vai para zero, o que sobra é 3x ao quadrado, que é a derivada de x ao cubo. Né? Para você que já estudou um pouquinho de derivadas ali no início, a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Tá? Eu vou colocar também na descrição do vídeo como é que a gente calcula a derivada de funções dessa natureza. Tá? Se você quiser usar o limite, a gente recorre à função g que nós já tínhamos aqui, né? Ou seja, g igual a f de x mais h menos f de x dividido por h. Tá? E aqui ela não expandiu, ou seja, eu estou mostrando para você duas formas de você calcular o limite. Um utilizando o expand, e aí você joga o limite quando h tende a zero, e outra calculando esse coeficiente diferencial,
e usando a função limite do MATLAB. Então vamos lá, é o que eu vou fazer agora. Limite da g no parâmetro h quando o h vai para zero, tá? Olha aí, 3x ao quadrado, né? A derivada de x ao cubo. E agora você pode brincar da forma como você quiser, né? Por exemplo, vamos pegar aqui a função 3x ao cubo mais 5 x ao quadrado menos 2x mais 1. Então tá aqui, eu tenho uma soma de monômios. Um que tem potência cúbica, outro que tem potência quadrática, aqui a potência é 1, é linear, então eu tenho a expressão que é 3x ao cubo mais 5x ao quadrado menos 2x mais 1. Esse 1 aqui é constante. Se você já estudou um pouquinho de derivada, você sabe que a derivada de uma constante, da função constante, é igual a zero. Ou seja, se você tem uma reta constante, a derivada dela é igual a zero. Como é que você enxerga isso de um ponto de vista um pouco mais intuitivo e geométrico? Sabendo que a derivada é a reta tangente a uma função dada no ponto dado. Ora, eu não consigo construir uma reta tangente a uma reta que é paralela ao eixo do x. Não existe essa possibilidade, né? Então, a derivada dela, na verdade, existe a possibilidade, só que a derivada dela é igual a zero. Significa que a gente não tem a reta tangente nesse ponto, tá? Então, olhando para essa função em particular, eu tenho 3x ao cubo mais 5x ao quadrado menos 2x mais 1. E a derivada eu derivo cada um dos termos dessa soma, porque existe uma outra propriedade muito importante no estudo de derivadas, que é a linearidade da derivada. O que significa a derivada ser linear? Que a derivada da soma é a soma das derivadas, tá? Então, vamos aplicar o nosso expand, ó, tá aqui. Eu vou pegar essa função que eu já redefini ela, né, que é 3x ao cubo mais 5x ao quadrado menos 2x mais 1, vou colocar o expand e dividir por h, tá? Esse é o resultado, né? E aí você pega o h indo para zero. Quando você pegar o h indo para zero, olha, esse primeiro h aqui vai para zero, esse segundo aqui vai para zero, esse aqui também vai para zero, então sobra 9x ao quadrado mais 10x mais 2. Eu vou destacar bem aqui, eu tentar destacar isso, conseguir. Essa é a derivada, porque os termos que tem h, quando você fizer o h indo para zero, ele vai para zero. Então, os termos que não tem h é o que sobra, tá? Porque o limite dessa derivada que a gente está calculando é o limite que só depende do h, tá? O que resultar em x, você preserva, que é a derivada em questão. Então, é 9x ao quadrado mais 10x menos 2. Por quê? Porque se você derivar 3x ao cubo, dá 9x ao quadrado. Se você derivar 5x ao quadrado, dá 10x. E se você derivar menos 2x, dá menos 2, tá? Agora, vamos usar a nossa função g e aplicar o limite, tá? Ou seja, quando você usa a função g, que nós definimos como sendo um quociente diferencial, ele não expande, né? Tá tudo, ele deixa tudo indicado, ó, tá? Agora você calcula o limite. Ó, o limite da função g quando h, no parâmetro h, quando h vai para zero, tá? E o resultado, 9x ao quadrado mais 10x menos 2, como nós tínhamos analisado aqui. E aí você pode continuar brincando, né, com o MATLAB dessa forma. Então, é uma abordagem muito útil, bastante interessante. Se você tem um MATLAB, use os comandos expand, use o comando limite para ficar brincando com as derivadas. Então, esse é o nosso primeiro vídeo. Tenho certeza que você chegou até aqui. Deixe seu like, faça seus comentários. Se você não é inscrito, se inscreva para impulsionar o crescimento do nosso canal. Compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas e espero você no próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu!